porque o novo advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ele afirmou que existem falhas processuais que podem anular os processos contra ele. Segundo o defensor, o sistema de perguntas da Polícia Federal que foram feitas às testemunhas é absolutamente inaceitável, pois deixa as pessoas comprometidas com as respostas. Vilardi afirmou que nas oitivas, a corporação não perguntava o que aconteceu ou pedia a narração dos fatos. Apenas pedia que os investigados confirmassem supostos acontecimentos para depois interpretar as respostas como quisesse. O advogado declarou estar trabalhando para garantir a Bolsonaro um julgamento justo, pois só assim o país poderia virar essa página. Mota, um entendimento diferente de outros defensores de Jair Bolsonaro. Esse novo advogado fala em erros processuais, sistema de perguntas inaceitável, e esse conjunto de distorções poderia culminar, inclusive, na anulação do processo. Mota. Qualificação jurídica para especular, né, sobre a possibilidade de um julgamento justo, que foi o que o advogado disse. A minha interpretação é que a situação jurídica do presidente Bolsonaro tem fundamentos políticos. Essa é a minha opinião. Há uma semelhança muito grande entre o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro e o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. Os fatos estão aí. Não se pode usar o aparato do Estado para perseguir adversários políticos. Isso foi quase que uma frase do discurso de posse de Donald Trump. Basta olhar a história para saber que esse é um feitiço que sempre vira contra o feiticeiro, com consequências graves. Eu sempre digo aqui, o vento que sopra de um lado, um dia sopra de outro. Eu, como cidadão observador da cena política, eu só posso dizer o seguinte: se os processos de vários políticos brasileiros já foram anulados, engavetados, expiraram por decurso de prazo, ou seja lá qual for a desculpa, eu não vejo por que a mesma coisa não poderia acontecer com os processos de Jair Bolsonaro. Pois é a aposta, inclusive, do novo defensor do ex-presidente da República, concedeu uma entrevista, e aí uma das falas dele, vou abrir aspas: nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. Isso significa que o STF deva rever todos os atos da investigação, desde o início até o final. Você, Beraldo, muitas perspectivas a partir da identificação desse novo defensor de Jair Bolsonaro, de que teria algum erro durante o processo de investigação e também nas oitivas que foram realizadas pela PF. Parece que o ex-presidente deu um upgrade na sua defesa, né? Está ali agora sendo atendido por profissionais de muita experiência e que vão buscar cada detalhe onde eles possam trabalhar algum tipo de impedimento, anulação do processo ou criar algum tipo de vantagem para o ex-presidente, porque ele está precisando disso. Hoje o clima é muito negativo para ele. Eu não estou nem falando do que a lei diz. Há um fato concreto que ele está sofrendo uma série de derrotas e que talvez, se não fosse este caso com tanta visibilidade, com tanto apelo político, as decisões eventualmente poderiam ser diferentes. Agora, se vai produzir efeito ou não, é difícil a gente saber, porque, de novo, como é um caso que tem um apelo político muito forte, não me parece pesar tanto o histórico, não me parece pesar tanto os aspectos que deveriam prevalecer num processo judicial. Então, aguardemos para que o trabalho seja executado e a justiça se manifeste diante dessas observações aí, desses encontros que estão sendo feitos pelo advogado. Dávila, antes de passar para você, só para que as pessoas entendam a defesa do advogado de Jair Bolsonaro, abrindo aspas para essa entrevista que ele concedeu, ele disse: não houve um depoimento na Polícia Federal de nenhuma forma dizendo, aí ele se passando por um agente da Polícia Federal perguntando
para a pessoa que estava na condição de testemunha. O que aconteceu? Narra o que aconteceu. Ele disse que as perguntas eram feitas da seguinte forma: o senhor confirma isso? Sim ou não? Daí o advogado de Jair Bolsonaro disse: depois de 4 sims e 3 nãos, vem uma interpretação. Enfim, é nesse sentido que ele acaba defendendo que houve uma distorção nesse processo das oitivas. Queria te ouvir, Dávila, em relação às perspectivas. Caniato, eu vou responder a sua pergunta com outras perguntas que eu gostaria que a nossa audiência refletisse. E aí, Beraldo, para cidadão comum ou cidadão importante? No Brasil, impera o devido processo legal e o Estado de Direito? As pessoas têm os seus direitos respeitados? Um juiz pode, ao mesmo tempo, julgar e ser a vítima? Se nós respondermos essas perguntas com a realidade dos fatos, nós vamos ver que vivemos épocas extraordinárias. Com aquilo que existe na lei e na Constituição pode ser totalmente deturpado pela opinião pessoal ou pela visão política de um juiz. Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito está em xeque, como mostra o indicador do World Justice Project, que acabou de lançar. O Brasil tem a segunda justiça mais parcial do mundo nesse ranking. O Brasil é um país que está em 114, na posição de 142 estados em respeito ao devido processo legal. Com esses números, Caniato, é muito difícil esperar que haverá imparcialidade em qualquer tribunal hoje, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Pois é, claro que é uma situação que a gente vem acompanhando. Eu acho que tem um longo caminho pela frente, né, Mota? A gente observa que há uma expectativa de muitos no entorno de Jair Bolsonaro que poderia haver algum tipo de reversão, talvez não necessariamente nos despachos da Justiça, mas talvez uma medida que venha a ser aprovada pelo Legislativo Federal. Muitos entendem que aquela proposta que prevê a anistia poderia abarcar também algum tipo de reversão. Você mesmo já discorreu sobre isso, a anistia que pudesse reverter, inclusive, a inelegibilidade. Enfim, eu acho que há muitas coisas que a gente precisa considerar e os próximos 2 anos serão determinantes para a gente acompanhar para onde o Brasil vai caminhar, né, Mota? Sem dúvida. Eu não acredito que a chave dessa confusão toda, Caniato, passe pelo Congresso Nacional. Infelizmente, eu acho que esse bonde já partiu há muito tempo. O Congresso perdeu a oportunidade que ele teve para resolver isso. Eu acho mais provável que seja encontrada uma solução influenciada pela mudança de ares nos Estados Unidos da América. Eu acho que nos últimos dias, muita gente deve ter parado para pensar, refletir, fazer contas, avaliar possibilidades. Eu tenho certeza que várias dessas pessoas estão mudando de opinião. Elas estão achando que agora talvez esteja na hora de mudar a estratégia, de alterar o tom, de procurar um outro caminho. Essas colocações do advogado do presidente Bolsonaro são perfeitas. Ora, se já se anulou processos no Brasil, processos que foram julgados em várias instâncias, não como o processo do presidente Bolsonaro, os processos dele, que são julgados numa única instância, né? A gente conhece casos de processos que foram julgados em várias instâncias, que foram anulados por uma coisa que, para nós, que somos leigos em direito, somos meros trabalhadores, pagadores de impostos, pais de família, cumpridores da nossa responsabilidade, para nós parece um tecnicismo irrelevante, mas ela gerou a anulação do processo. Então, eu, como leigo, escuto essa argumentação do advogado do presidente Jair Bolsonaro e parece que faz muito sentido. E essa argumentação, junto
com esse vento novo que sopra, um cheiro de liberdade, desde o dia 20 de janeiro, talvez essa combinação, Caniato, opere uma mágica e a gente veja as coisas tomando um rumo diferente. Ventos fortes que chegam da América do Norte, viu, Cristiano Beraldo, que poderiam oxigenar algumas instituições da República. Você concorda com o Mota? O bonde passou pelo Congresso Nacional, deputados e senadores não embarcaram. Olhar com algum tipo de expectativa para o Senado e para a Câmara em relação ao tal PL da anistia, você acha que é furada? Qualquer tipo de mudança viria pelo Judiciário e o quanto a chegada de Trump poderia influenciar alguma coisa? Eu acho que a influência, se for permitido, se não houver uma atuação política muito firme dos representantes, legítimos representantes do povo, sobretudo no Senado e na Câmara, o que a gente vai assistir é o Brasil se fechando ainda mais e se abraçando com o lado errado nesse jogo global. E por que é o lado errado, né? E, obviamente, eu estou me referindo à Índia, China e Rússia, porque, na visão do Brasil, e ele tem demonstrado isso, sobretudo nos encontros dos BRICS, com as propostas que faz, não que a palavra do Brasil, as propostas do Brasil tenham relevância no sentido do Brasil liderar um processo de decisão ou de mudança, mas o Brasil, pior ainda, se coloca numa posição de puxa-saco, uma posição de subalterno a essas grandes nações. E os desafios que existem tanto para a Rússia quanto para a China e para a Índia não permitem que o Brasil jogue o mesmo jogo. O Brasil está apostando as suas fichas na China, que está se militarizando para invadir e dominar Taiwan, por exemplo. E aí o Brasil, em tese, ficaria numa situação de constrangimento ou de fragilidade, mas aí a gente se lembra que o Brasil é aquele país onde o vice-presidente vai na posse no Irã. Então, não há lógica geopolítica mundial a favor do Brasil na atuação internacional do governo. Por isso, nós vamos ficar observando as mudanças e os ventos que vêm dos Estados Unidos, mas a gente vai virar as costas, Caniato, e a gente não vai aproveitar esse momento. A nossa pipa não vai subir aproveitando esse vento. A gente vai ficar aqui falando que vamos colocar o cerol na rabiola da pipa, que a gente está querendo cortar a pipa dos outros sem perceber que eles estão cortando a nossa. Então o Brasil não tem a menor chance de aproveitar esse momento para se organizar melhor, para ter ações mais lógicas e alinhadas com o interesse do Brasil e do povo brasileiro. A gente continuará vendo, na minha opinião, uma atuação simplesmente ideológica do ponto de vista internacional para o governo e o judiciário nadando de braçada, como vem fazendo já há tempo. Beraldo falou da pipa, eu lembrei daquela marchinha de carnaval, né? A pipa do vovô não sobe mais, inclusive um grande sucesso na voz do saudoso Silvio Santos. Você, Dávila, quer arrematar, quer fechar esse capítulo, quando a gente olha para a responsabilidade de deputados e senadores, se quem espera algum tipo de reversão, ou pelo menos um avanço nesse sentido, pode esperar algum tipo de coisa em relação ao tal PL da anistia, e os ventos que chegam dos Estados Unidos podem oxigenar as ideias dos muitos representantes do Poder Judiciário, num entendimento diferente, talvez? Não, eu não vejo campo hoje no espectro político para se votar o PL da anistia. Isso aí vai ficar ali na gaveta, esperando algum desaforo que o governo faça e não liberar emenda, alguma coisa assim. Aí tiram o PL da anistia e vão tentar colocar em votação. Mas, assim, em temperatura normal, como começa um novo mandato, não vejo condições de aprovar o PL da anistia. Infelizmente, o Congresso Nacional não vota essas coisas por convicção, mas só como poder de barganha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu entendo que na justiça ainda é mais complicado, justamente por essas perguntas que eu fiz no comentário anterior. Eu entendo que hoje nós vivemos um momento de excepcionalidade,
que, infelizmente, aquilo que está na lei e na Constituição pode não ter validade nenhuma se um juiz tem um entendimento diferente do que está na lei e na Constituição. Por isso, entendo que vivemos um período difícil, complicado e turbulento da nossa história.